Olá, pessoal! Mais uma vez, estamos aí juntos. Aqui nós temos como é que a gente constrói a frase com o verbo hesitar. Como é que a gente constrói a frase com o verbo deter-se. Como é que a gente constrói a frase com o verbo insistir. E como é que a gente constrói a frase com o verbo colaborar. Eu coloquei esses 4 verbos juntos, né, porque eles são construídos praticamente iguais, absolutamente iguais. E que não tem muito problema, né? Tanto hesitar, quanto deter, quanto insistir, quanto colaborar, eles vão ter que usar uma preposição. A preposição é em. Tem que aparecer o em. Claro, pode aparecer o em mais o, no, em mais a, na, em mais os, nos, em mais as, nas. Então, nós teríamos sempre a preposição em presente. Vamos ver algumas frases. Ele hesita de casar com Joana. Nós nos detínhamos a brincar com as crianças. O professor insistiu para continuarmos a pesquisa sobre a biodiversidade. Colaborou para a construção. O grupo hesitou de passar no mata-burros. O pai insistia para que o filho lhe dissesse a verdade. Veja, nós temos a preposição nesses 4 verbos, tem que aparecer o em. Frase por frase. Então, insistia, hesitava, tem que aparecer o em. De qualquer jeito. Por quê? Porque o hesitar exige. Ele é um termo regente. Ele é o patrão. E não tem... Quem tem juízo obedece. Não é assim que dizem? Aquele que tem juízo obedece. Então, se o patrão mandou, tá, eu obedeço. Então, a frase ficaria: ele hesitava em casar com Maria. Por quê? Porque esse em é exigido pelo hesitar. É uma exigência. É um caso de regência. A mesma coisa, veja, nós nos detínhamos a brincar com as crianças. Veja, você tem aqui o verbo deter-se. Veja, tem que aparecer o em de qualquer jeito. É impossível não aparecer o em na frase, porque senão a frase está construída errada. Por quê? Porque o patrão mandou. E quem tem juízo obedece. E se quem tem juízo obedece, olha lá, nós nos detínhamos em brincar. Em brincar. Veja, em termos de ouvido, a frase não fica feia com em, né? Vamos lá, outra frase. O professor insistiu para continuarmos a pesquisa sobre a biodiversidade. Veja, nós temos o verbo insistir. Como nós estamos falando, a exigência, o que ele manda? O verbo insistir obriga o em, tem que aparecer esse em de qualquer jeito na frase. Não pode construir a frase sem o em. Isso é regência. Isso é obrigação. Isso é exigência. Nós, brasileiros, não temos esse costume de olhar em dicionário. Mas hoje, com a internet, é fácil você pesquisar. Procura lá, regência de insistir. Aí vai aparecer um punhado de professores te ensinando que insistir é o em. Tá, vamos lá. Como é que você construiria, então, a frase? Ele insistiu em continuarmos. Insistiu em continuar. Tem que aparecer o em. Temos a outra frase, veja, colaborou para a construção de asilos e orfanatos. Você tem aqui o verbo colaborar. Veja, colaborar, se você olhar lá a regência, a exigência, o patrão colaborar, sempre tem que aparecer o em. Veja, então nós só podemos construir essa frase aparecendo o em. Se não aparecer, a frase ficaria errada. O em, claro, pode ser construído com no, que é o em mais o, na, em mais a, nos, em mais os, nas, em mais as. Então, seria no, na, nos, nas, e a mesma coisa do em mais o, tá? Então, vamos lá. Então, veja, colaborou na construção. Veja, colaborou em a construção. O outro, veja, o grupo hesitou de passar no mata-burro. Veja, nós temos aqui, estamos repetindo já, o hesitar tem que construir com em. Então, fica fácil, né? De
Então, substitui o em, substitui o de. Então, em passar no mata-burros. Depois nós temos, o pai insistia para que o filho lhe dissesse. Veja, insistia em. Tem que aparecer o em de qualquer jeito. Isso é exigência. Isso é norma. Quem tem juízo obedece. Então, veja, o pai insistia em que o filho lhe dissesse a verdade. Não é difícil, tá vendo, minha gente? Depois eu queria... Sempre no final de uma dica a gente brinca um pouquinho, né? Nós temos, por exemplo, o verbo ler em português. Todo mundo sabe conjugar o verbo ler. Eu li, ele leu, eu lia, eu lerei. Aí você vai conjugar o verbo crer. O verbo crer é conjugado igualzinho o verbo ler. Então vamos lá? Brincar? E eu li. E eu criei. E ele leu. Ele creu. E eu lia. Ele cria. Eu lerei. Eu crerei. Fácil, né? Ler e crer são conjugados absolutamente iguais. A gente sabe que li está certo. Mas quando a gente ouve alguém falar eu cri, a gente acha que está errado. Ler e crer são conjugados iguais. Ele leu, ele creu. Tem até um esquetezinho de televisão que diz: você creu neu? Você creu neu? Quer dizer, você creu em mim? O creu está certo, né? O neu é que está errado. Tá? Veja, mas ele faz a rima exatamente para a gente lembrar que creu, leu, tá? Absolutamente correto. Saber um pouquinho de português não é tão difícil. Precisa, às vezes, da gente só ter o manejo. Isso é igual a isso é igual àquilo e tal. E nem essa lógica também resolve tudo, mas facilita bastante. Até um outro dia, minha gente. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.